Bom dia, gente. Como vocês sabem, eu faço uma exposição de vários versículos bíblicos sobre um tema específico, buscando que você possa estudá-los, claro, para que Deus fale com você. Eu deixo ele sempre na descrição do vídeo. Caso o assunto seja um pouco maior, eu acabo deixando nos comentários. Como vocês sabem, eu não busco interpretar tanto eles, eu busco que vocês possam deixar que Deus fale com vocês. Eu interpreto um pouco, mas o foco não é esse. O foco é você estar afiado na palavra de Deus. Infelizmente eu não sei se eu consegui pôr todos eles num documento, mas é bom. Se você quiser ouvir, você pode ouvir, né? E não só ler. Aí eu vou ver se eu consigo pôr eu acho que não dá para pôr, porque é o YouTube barra. Se eu ponho o link do arquivo. Mas você lê, você pega o assunto que você quiser e assiste aqui, tá bom? Agora vamos continuar. O tema hoje é o amor de Deus. Eu já falei o amor a Deus, eu acho que o próximo ainda não cheguei, mas vamos falar sobre o amor de Deus. Esse, na verdade, é um dos versículos mais conhecidos da Escritura Sagrada, que é a base da nossa salvação, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. João 3:16 a 21. Eu não pus só João 3:16 porque o assunto fica incompleto, né? Só crer em Jesus Cristo não te garante a entrada no céu. Você tem que ser obediente a Ele. Mas, se você crê em Jesus Cristo, Ele vai mandar o seu Espírito para você e você vai começar a vencer o pecado. Se você não está vencendo o pecado, provavelmente você ainda não se converteu de coração, ou pelo menos não está entendendo como o diabo age, né? Porque quem é nascido de novo não consegue viver na prática do pecado, como está escrito nesse texto que eu recitei. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão. Elas preferiram o pecado. Acontece que o diabo ele sabe atacar a nossa fraqueza. Então muitas vezes ele vai usar a velha vida que você levava para te induzir ao pecado. Por exemplo, você assistia muito filme. Assistir filme em si, dependendo do filme, não é pecado, mas alguns são pecaminosos. Mas às vezes você assiste tanto filme que aí você começa a se encher dos valores que estão passados nesse filme. Não só filme, é um exemplo simples, pode ser uma música e tal. E aí você vai se distanciando de Deus. E aí você começa a pecar e não sabe por quê, mas porque você está alimentando a velha natureza de você. E todos aqueles que vivem na carne colherão corrupção e a morte eterna, né? Não só a morte física, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Eu creio que você, como filho de Deus, não vai viver no pecado. Jesus fala que não veio tentação que a gente não possa vencer, que Deus vai nos dar força. Se você está caindo, então talvez você tenha que mudar as estratégias que você vive. Por exemplo, você sabe que tem um bar na sua frente, você tem um problema com bebida, então você não passa perto do bar. Vai por outro caminho. É um exemplo meio extremo, né? Porque não, né? Às vezes é difícil você encontrar outro caminho, mas é um exemplo que eu quis deixar. Se você tem uma fraqueza numa área, você foge dela. Você não busca lutar contra ela. Você busca se separar, passar longe. Amém? Bom, eu vou passar para o próximo versículo. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. Eu digo que não precisarem pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês, de fato, me amam e creem que vim de Deus. João 16, 26 e 27. Aí fala sobre nossas petições serem atendidas por Deus, né?
Muitas pessoas não têm as petições atendidas por Deus porque eles pedem mal, né, para satisfazer os próprios desejos. É outro versículo esse, mas o que Jesus está ensinando, né, que nós vamos pedir coisas para Deus e Deus vai nos atender porque é da vontade de Deus. Ele deseja satisfazer os desejos do nosso coração desde que não sejam enganosos, né? Por exemplo, você pode ser rico, você pode pedir para Deus riquezas, mas o que você vai fazer com essa riqueza? Você vai viver para ela? Vai ao ponto de você se distanciar de Deus, como foi Salomão? Ou você vai ser como tantos ricos aí, que não se importam com a necessidade do próximo? Porque não se engane, o dinheiro que Deus permitiu entrar na sua vida, de forma lícita, né? Ao menos você ter roubado essas coisas, Deus, você vai prestar conta diante de Deus, porque Deus, ele confiou em você um talento, assim como dons espirituais, etc. E você é mordomo, então da forma como você gasta o dinheiro vai refletir muito na sua vida espiritual. Por isso que muitas vezes você não prospera como deveria, porque você está usando só para si mesmo o dinheiro. A palavra de Deus fala que a alma generosa prosperará. Então muitas vezes, se você parar para pensar, você não precisa de muita coisa para ser feliz. O próprio apóstolo Paulo fala, se você tem que comer o que vestir, dê graças a Deus. Porque muitas pessoas não têm nem isso para comer o que vestir. E o nosso trabalho deveria ser não só para nos satisfazer, né? A gente ter o que comer, o que vestir, a ser alegre, mas também ajudar o próximo, né? Que isso é o mandamento mais importante. Por isso que Jesus muitas vezes censurou as pessoas ricas, falando que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo entrar pela porta da cidade, né? É passar por fundo da agulha, mas o significado é esse. Porque na verdade a gente acaba amando mais o dinheiro do que ao próximo. E isso é um pecado também diante de Deus, né? Porque se você vê uma pessoa necessitada e não faz nada por ela, mesmo tendo a sua mão, se você pode fazer o bem para uma pessoa e não faz, você está em pecado. Claro que a gente não deve sustentar uma pessoa que não quer trabalhar. Você até pode ajudar, né? Mas às vezes você não está ajudando tanto. Porque a pessoa, no fundo, ela quer a vida. Ela, na verdade, às vezes até gasta com droga, com bebida, enquanto você está dando comida para ela. É um exemplo. Não que você não possa ajudar com comida essa pessoa, mas às vezes você tem que pedir direção de Deus se você realmente está fazendo bem para ela. Por exemplo, eu tenho um amigo conhecido, né? Não é tão um amigo assim, chamado. Bom, não preciso falar nome, senão eu estou expondo a pessoa. E ele é alcoólatra, pesado, sabe? Ele vive na rua, bêbado. Às vezes ele trabalha, às vezes não. Mas ele sempre faz chantagem para conseguir comida. Ele fala, ó, eu tô com fome, eu tô com fome. Só que ele não quer trabalhar às vezes, sabe? Ele quer a vida boa, quer ficar. E outra, todo o dinheiro que ele usa para bebida. Então, na verdade, eu não estou ajudando ele, eu estou estimulando ele a viver nessa vida. Mas tem pessoas que realmente precisam, irmãos, né? Pessoas que têm criança na rua, mora na rua e tal. E aí a gente não deve deixar de ajudar essas pessoas. Na verdade, quando você ajuda uma pessoa dessa, Deus fala que a sua luz brilhará e você se tornará uma nova pessoa, né? Porque você tem compaixão. Bom, o próximo versículo. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Romanos 5:8. Ou seja, quando ainda vivíamos. O pecado não é um estilo de vida para o crente, não é uma opção. Deus pode te perdoar do que Ele quiser perdoar, mas Ele não é obrigado a te perdoar. Ele faz o que Ele quiser. Se você insiste no pecado constantemente, voluntariamente, você está indo para o inferno acreditando que é crente, acreditando que é cristão, né? Por que isso? Porque o salário do pecado é a morte, né? Como eu falei. Mas o cristão, ele vive como Cristo anda, né? Ele vai cometer pecados, mas não vai ser algo que ele busca, sabe? Não é aquele impulso para ele fazer o mal. Ele faz por erros, por não conhecer ainda a palavra de Deus. E às vezes falar, por exemplo, um pecado muito comum é a ira, né? A Bíblia fala que você pode se irar, mas você não pode pecar.
cometendo os atos da ira. Por exemplo, você está muito irado, você vai lá e bate numa pessoa, xinga, gospe na cara dela. Essas coisas você já está extrapolando a ira, né? Você pode se sentir irado, mas você tem que se controlar. E o Espírito de Deus vai te dar domínio próprio para você se controlar. Amém? E o pecado não faz parte do cristão. Ele pode... A Bíblia fala que... ela fala sobre esse assunto do pecado. Quem não ama seu irmão e quem não ama a Deus quem não ama o próximo que se vê, não pode amar a Deus que não se vê. E bom, isso mostra, né, que o princípio de toda a lei de Deus é o amor. Mas essa questão do pecado voluntário, ele também fala: quem vive no pecado não conheceu a Deus, né? Mas Deus vai nos dar força para vencer o pecado. Isso está na carta de João. Se vocês puderem ler depois, vocês vão gostar. Mas Deus mostrou quanto ama, Cristo morreu por nós quando vivemos no pecado. Romanos 5:8. Nós não temos esse estilo de vida de pecado. Quem diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso, né? Porque todos nós vamos pecar em muitas áreas, mas principalmente no pensamento, né? Ainda é pecado, irmãos, viu? Pensar coisas erradas também é considerado pecado diante de Deus. E pode te levar para o inferno, que é a questão da cobiça da mulher do próximo, ou querer matar uma pessoa, todas essas coisas. Você tem que pedir perdão para Deus e pedir para Deus mudar seu coração. Escrever as leis dele no seu coração, e isso vai te mudar. Bom, próximo versículo. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Ele mandou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que o amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. 1 João 4, 8, 10. Isso mostra que todo ser humano não é nem por vontade própria, digamos assim, mas o ser humano ele ama o pecado, né? E por causa disso, por causa de Adão e Eva, né? Nós não amamos a Deus com sinceridade. Somente quando nós conhecemos Jesus Cristo e começamos a obedecer a palavra, que mostra que nós amamos a Deus. Porque Jesus mesmo fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E para o homem que não conhece a Deus é impossível, né? Ele amar a Deus se ele nem conhece a Deus. Ele no máximo vai ter um conceito errado. Eu digo do verdadeiro Deus, né? Porque só existe um Deus verdadeiro. O resto são os espíritos querendo ser adorados no lugar de Deus, né? Os demônios, como a Bíblia diz. Isso tá só para recitar o 1 João 4, 8, 10. Bom, o próximo versículo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração um amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não se vê, se não amar o seu irmão a quem não vê, a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. 1 João 4, 18 e 21. Nesse sentido é bem específico, né? Como você sabe, existem os filhos do diabo e os filhos de Deus, né? O que é o filho do diabo? É a pessoa que ama o pecado e não quer saber de Deus e nunca vai se converter. Ela nunca vai mudar de atitude, ela acha que está certo, fazendo mal. E mesmo assim a gente tem que amar essas pessoas, mas eles não são nosso irmão. Apesar de sermos todos criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus, né? Mas mesmo assim, nós não temos o direito de odiar essas pessoas. Nós temos que amar, fazer o bem para elas e crer que Deus vai transformar elas. Mesmo que possa não acontecer, Jesus também amou os filhos do diabo, né? Ele amou o inimigo, ele amou Judas Iscariotes. Só que a pessoa não quis, né? O Judas Iscariotes não aceitou o amor de Deus a ponto de ele ter matado o próprio Jesus, né? Ter entregado Jesus para ser morto, ele não matou, né? E
O nosso amor para Deus só existe porque Deus ama primeiro a gente. A partir de que nós compreendemos o amor de Deus, nós começamos a amar o próximo. Porque entendemos que somos filhos de Deus e devemos fazer isso, mas que também todas as pessoas devem ser amadas, né? Porque eles são criação de Deus. Amém? Acredito que era isso que eu tinha que falar para vocês. Que Deus abençoe e possa transformar o coração de cada um para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe.